incorporados pelo constitucionalismo moderno, pressupõem instituições que operacionalizem estes princípios e pressupõem procedimentos. Sem a operacionalização conferida por instituições e procedimentos, do ponto de vista jurídico, os grandes princípios significam pouca coisa. Isto me parece importante para que a gente verifique por que o problema dos grandes temas não é, digamos, o problema a ser enfrentado pelo direito. Hoje nós temos, é muito em voga essa discussão a respeito dos grandes princípios constitucionais, do neoconstitucionalismo, dos novos valores, enfim, uma perspectiva que muitas vezes remete o sistema jurídico e o pensamento jurídico como um todo para fora do sistema jurídico. Grandes valores que são oferecidos supostamente pela economia, pela política, por essa tríplice dimensão de diálogo do direito com outros espaços, a que eu fazia referência agora há pouco. Esta ideia de que o direito pode ir além destes limites e pautas oferecidas por instituições e por procedimentos expõe o pensamento jurídico, as conquistas da evolução do direito nos últimos séculos, ao risco de que o direito, em nome de uma abertura a valores que ele não consegue controlar, que o direito perca completamente especificidade. Naquilo em que o direito possui capacidade, possui força, ele se torne enfraquecido. Um grande teórico do direito, um grande jurista do século XX, hoje, sem dúvida alguma, um pensamento do ponto de vista teórico, metodológico, superado, mas, sem dúvida alguma, um grande jurista como o Kelsen, já tratava, no seu grande livro, A Teoria Pura do Direito, tratava, ainda que muito brevemente, do problema dos princípios, do problema dos valores, o recurso a técnicas jurídicas contemporâneas, como as técnicas de ponderação, adequação, proporcionalidade em relação aos valores. Dizia o Kelsen, no início dos anos 60, que a ponderação de princípios parece ser uma boa forma de se apresentar e de se colocar os problemas jurídicos. Mas a questão a ser enfrentada pelo sistema jurídico não é a da colocação dos problemas, é do enfrentamento dos problemas. O sistema jurídico opera com base em constrangimentos que não são os mesmos da política e da economia. Basta que eu pense num princípio, que é, digamos, organizador do funcionamento do sistema jurídico e aí está absolutamente ausente, quer da política, quer da economia, como o princípio, do ponto de vista jurídico fundamental, importantíssimo, da proibição de denegação de justiça, aquilo que os juristas no latinório próprio da tradição jurídica chamam de princípio do non liquid. O juiz de direito não pode se furtar a dar uma decisão, sob o argumento, por exemplo, de que não existe lei aplicável ao caso. Ele está obrigado a decidir. Ora, isto é um retrato de quanto o direito lida com esta dimensão, que não é a dimensão de colocação dos problemas, de formulação dos problemas. Claro, o direito também não é a técnica de solução dos problemas, mas, ainda que de um ponto de vista formal, a função do direito é exatamente esta, de pôr um ponto final, do ponto de vista formal, no problema que é apresentado ao juiz. Se a solução é a melhor ou não, outra história, mas é nisto que reside o caráter prático do direito. E, para isto, os grandes princípios podem funcionar como um modelo de apresentação dos problemas, e não de non-liquid, de necessidade de decisão. Quarto e último tópico da minha
da minha apresentação, da minha leitura. Representação política e ambição totalizante. A representação política sempre esteve mais propriamente atrelada ao legislativo. Porém, a divisão formal de atribuições da tripartição dos poderes não resiste ao teste de verificação empírica. Esvaziado o circuito governo-parlamento, outros papéis entram em cena. Protagonismo político de juízes e promotores, funções judicantes da administração, delegação de competências legislativas, autoridades regulatórias independentes, por exemplo, são derivações da nova dinâmica do Estado. A modéstia regulatória do Estado do século XIX partia do pressuposto de uma relação de equilíbrios entre os poderes e entre os sistemas econômico, político, jurídico. Na divisão de poderes, o direito desempenhava o papel supostamente neutral de árbitro das turbulências. Na relação do sistema jurídico com os sistemas político e econômico, o direito era invocado como a regra do jogo, garantidora de segurança, calculabilidade e previsibilidade para a política e para a economia. Este era, afinal das contas, o papel do Estado de Direito. Ao longo do século passado, as mudanças estruturais apontadas por Habermas realçaram a discussão, na esfera pública, dos princípios que organizavam a sociedade. Foi o momento do Estado democrático e social de direito. Foi, ou é ainda hoje, o momento do Estado democrático e social de direito. Agora, a instabilidade parece ser atributo do sistema jurídico. Filigranas formais, hipertrofia legislativa, variabilidade e sobreposição de normas criam um sistema que, na ambição de regular tudo, esbarra no problema inverso, perde capacidade e eficácia. A saída fácil é o recurso a valores metajurídicos, o direito que vá resgatar no ambiente externo, nomeadamente na política e na economia, o norte supostamente estável das políticas estatais ou da lógica dos mercados. Valores externos é que passam a estabilizar o direito. Valem mais os objetivos das regras do que as regras do jogo. Para concluir e aprofundar a crise da representação, o século XXI aponta para a proliferação de cadeias normativas e modelos de produção do direito. No lugar das regras do jogo e dos objetivos das regras, instaura-se aquilo que um grande administrativista italiano e hoje juiz da Corte Constitucional italiana, Sabino Cassese, vai chamar de um momento no qual o direito como regra do jogo ou os objetivos supostamente perseguidos pelas regras de um Estado intervencionista, de um Estado democrático e social de direito, é substituído, e não se trata aqui apenas de um jogo de palavras, o direito como a regra do jogo, ou os objetivos perseguidos pelas regras, são substituídos, no momento contemporâneo, por um verdadeiro jogo que se instaura com as regras. Um jogo com as regras e não o direito como a regra do jogo. Para aqueles que têm familiaridade com a vida do direito, com a vida jurídica, para advogados, por exemplo, é muito fácil perceber como o sistema jurídico contemporâneo, né, fragmentado em múltiplos microsistemas normativos, expõe muitas vezes o mesmo caso a ser decidido pelo juiz
há diferentes